Muito boa tarde para você que está ligado na UniFM, nos 94.5 do seu rádio. Eu sou Ângela Luvisotto, estou aqui com você em mais uma sexta-feira para a gente conversar um pouco sobre tecnologia, inovação, pesquisa científica, enfim, falar sobre conhecimento. Está começando agora o Uninova, o teu programa, o teu canal de jornalismo de todas as semanas, que traz sempre uma informação importante e uma informação nova para você que está começando aí ou que tem interesse em descobrir o mundo da tecnologia. Como sempre, aqui no estúdio, um convidado comigo para a gente falar sobre um assunto específico. E hoje quem está comigo aqui no estúdio é o Emílio Hoffman, que é empresário. Tudo bom, Emílio? Tudo ótimo, Ângela. Prazer, muito obrigado pelo convite. Imagina, seja muito bem-vindo. E o nosso papo hoje é hidrogênio. Mais especificamente, drones movidos a hidrogênio. Mas para chegar lá, a gente vai contextualizar toda uma história aí que o Emílio já tem dentro da pesquisa e desse universo do hidrogênio e suas aplicações aí em diversas áreas, não só da indústria, mas enfim. Vamos lá, né? Queria que você começasse contando, Emílio, como começou teu interesse pela pesquisa do hidrogênio e o que você fez até agora, como que culminou aí nesse negócio que fala sobre aviação e o hidrogênio como combustível até para grandes aviões, né? Sim, hoje o contexto é bastante favorável para o hidrogênio, né? Mas o que está acontecendo hoje é de um trabalho de diversas empresas, pesquisadores em todo o mundo, né? Que começou 30, 20 anos atrás, ou até mais, né? Com os foguetes aeroespaciais, em que a célula combustível, além da propulsão ser a hidrogênio, né? A célula combustível dentro da aeronave gera eletricidade para os equipamentos e a água que os astronautas consomem, né? Que é o resíduo da célula combustível, também conhecida como fuel cell, né? Então, 20 anos atrás, que começou meu interesse, um pouquinho mais até do que isso, aqui em Curitiba teve uma aplicação, né, que se chama aplicação estacionária com a Copel, com a Lactec, de geração de energia, com essa tecnologia. Isso despertou mais ainda meu interesse. Eu acabei pesquisando sobre o assunto e comecei, então, a desenvolver kits educacionais nessa área. Apliquei cursos, né, ofereci cursos sobre a tecnologia. Acabei por representar uma empresa de Singapura, que foi fundada no mesmo ano que eu comecei a desenvolver meus kits educacionais. E esses kits educacionais eram para falar sobre as aplicações do hidrogênio, é isso? Você demonstra algumas aplicações, potenciais aplicações, mas o objetivo principal é justamente ensinar conteúdos da escola, né, como ciências, né, matemática, física, né, e daí você abre até para biologia e geografia, enfim, dentro de vários contextos, né. Então, para a tecnologia naquela época, para nós, era o que era mais viável, né, economicamente. A tecnologia ainda estava se desenvolvendo tecnicamente e comercialmente, né. Então, foi uma estratégia que se mostrou bastante saudável, né, comercialmente, né, ali como negócio, né. E isso acabou crescendo, né, isso aí sustentou a pesquisa, né, dentro da empresa, né, principalmente da empresa que eu passei a representar, que é a Horizon Fuel Cell Technologies, e ela passou a desenvolver, então, as células a combustível industriais, né, com maior potência, enfim, desde células a combustível portáteis até a primeira experiência em 2006 com a NASA, né, que precisava de uma célula a combustível leve para ser embarcado em um drone de asa fixa e então bateu o recorde mundial na época, né, de autonomia de voo. Uma aeronave pequena, de asa fixa, mas pequena ainda. Isso, exatamente. E eles conseguiram bater o recorde mundial na época, né? Mas hoje a gente já consegue, foi em torno, acho que de 5 horas, né? Mas hoje já é possível fazer esses drones voarem por até 30 horas, enfim, depende do porte do avião, né? Nós temos até um projeto em parceria com uma universidade francesa que busca replicar uma rota, né, de aviação antiga. Antes de surgir a Air France, existia uma outra empresa, né, que deu origem à Air France, que fazia a rota da África para o Brasil, né, para Natal. E trazia as cartas, né, lá da Europa e da África, né, ali. Então, eles querem refazer essa rota com um drone a hidrogênio. E precisa de mais de 30 horas de tempo de voo, né. E, nesse caso, utilizaria, então, o hidrogênio líquido. Então, está algo em desenvolvimento. Isso que eu ia te perguntar, isso já é aplicável ou ainda está em fase de desenvolvimento? Nesse projeto específico está em desenvolvimento, né?
Então a gente tem alguns estágios de design da aeronave, né, de uso do hidrogênio, da forma de armazenamento, né, porque o hidrogênio, ele na temperatura ambiente é um gás, né? Só que na pressão aqui atmosférica você não consegue armazenar muito hidrogênio num determinado volume. Então você tem que comprimir para ter naquele conteúdo ali, naquele espaço, bastante energia, né? Então precisa de altas pressões, de 350 bar, 700 bar. Se a gente for comparar o carro a gás natural, é 200 bar de pressão, que já é uma pressão alta, né? E o de botijão de gás de cozinha é 18 bar, mais ou menos. Então, só para dar uma referência, né, que é uma pressão muito alta. E a segunda opção de armazenamento seria no estado líquido, que é mais desafiador, porque a gente tem que armazenar o hidrogênio numa temperatura extremamente baixa, né, que é menos 253 graus Celsius. Né? Então, é mais complicado. Isso que a gente vê em filmes, geralmente, quando a gente vê o pessoal mexendo com hidrogênio, é sempre muito resfriado, né? É, exatamente. É muito parecido até com o nitrogênio, que gera toda aquela diria, fumaça de gelo. Aquela fumacinha, né? De gelo, isso. Foi isso que eu quis dizer. Isso. E do hidrogênio líquido é a mesma coisa. Né? E qualquer variação de temperatura, né, vai aumentar a pressão interna, né? Então daí tem que liberar, né? Tem uma válvula de segurança que libera esse hidrogênio. Então ele é mais desafiador. Mas para a aviação, para aviões de grande porte, né, essa vai ser a solução, se não for para o hidrogênio, né, diretamente, né? O mais viável hoje, o caminho, a maior tendência hoje é o hidrogênio para produzir o querosene verde, né, renovável, né, que é o querosene já é o combustível de aviação normal. Mas para um avião alimentado diretamente por hidrogênio, para ele ter uma boa autonomia, vai precisar ser o hidrogênio líquido. Então, por isso que esse projeto de travessia da África para o Brasil, ali para Natal, né, é muito importante para o aprendizado, né, em pequena escala, como dominar esse armazenamento de hidrogênio em baixa temperatura, né, toda a gestão, o gerenciamento térmico dentro da aeronave, da célula combustível, enfim, é bastante desafiador, mas começar em pequena escala com o drone é a melhor estratégia hoje, até economicamente, né, para uma empresa, né, começar a pensar grande, mas começar pequeno. Perfeito. Bom, e agora eu vou te fazer uma pergunta com relação ao hidrogênio usado, né, aplicado para o combustível em aeronaves, né? Quais são as vantagens dele? O que você apontaria como vantagens e por que é a alternativa mais viável para o futuro da aviação, na sua opinião? Tá. Quando a gente fala em hidrogênio para mobilidade, a gente acaba sempre comparando com a bateria, né? No caso da mobilidade, a gente precisa de uma fonte de energia que seja leve. Leve, quando quero dizer leve, é a densidade de energia, ou seja, a quantidade de energia que leva por peso, né? Então, o hidrogênio, seja em alta pressão ou no estado líquido, ele consegue levar mais energia por peso do que a bateria, né? E, claro, durante o voo, você vai consumindo combustível, vai reduzindo também o peso, né? A bateria é o mesmo peso desde o início do voo até o pouso, né? Então, a gente consegue aumentar a autonomia em 3 a 4 vezes comparado à bateria, isso em alta pressão, né? O hidrogênio em alta pressão. No estado líquido, a gente consegue aumentar ainda até 10 vezes essa autonomia de voo. Então, essa é a principal vantagem, né, em relação às baterias. Em relação aos combustíveis tradicionais, né, no caso da aviação, que é o querosene, o maior desafio é o espaço, né, porque o combustível hoje, o querosene, ele é armazenado na asa do avião, principalmente. Né? E o hidrogênio, como a gente precisa armazenar em alta pressão, no estado líquido, mas principalmente nos projetos que têm acontecido inicialmente em alta pressão, ele ocupa muito espaço. Entendi. E como armazenar isso, né? Vai ocupar um espaço da fuselagem, né? Ali um espaço de transporte de carga, de transporte de passageiros, ou seja, receita, né, para a empresa, né, de aviação. Aí você está tirando um espaço ali onde ela teria receita. Então o desafio hoje é justamente achar esse espaço para o hidrogênio, para o armazenamento na aeronave. Entendi. Né? E lá na H3 Dynamics nós começamos a desenvolver, até para incentivar essa indústria de aviação, é o que a gente chama de armazenamento distribuído de hidrogênio, bem como a geração de energia. Então,
a gente chama de pods. Cada pod, como se fosse, imagine um torpedo, né? E dentro desse torpedo você tem o tanque de hidrogênio, tem a célula combustível que vai converter o hidrogênio em eletricidade e depois o motor elétrico e a hélice, né? Não é a turbina, né? Então, só que você coloca várias ao longo da asa, né? Então, 3, 4, 6, 8, enfim. E a principal vantagem, além de não ocupar o espaço na fuselagem, é que você tem, nessa geração de energia distribuída, e cada tanque de hidrogênio dedicado à sua própria célula combustível, em caso de uma falha de um deles, você não compromete, né, o avião, né? Pode falhar 2, 3 ali, o avião ainda está... tem uma margem de segurança, tem uma margem de segurança, né? É claro que tem outras questões de arrasto, enfim, né, mais técnico da aviação, né, do design da aviação, mas essa propulsão distribuída é bastante interessante. E daí, por conta disso, a gente fez os primeiros protótipos, daí surgindo várias startups, né, que estão desenvolvendo seus aviões tripulados de pequeno porte, ou drones cargo, né, para transportar 200, 300 quilogramas, ali com esse design que a gente... E isso já está operando, isso a gente já tem testes operando aí nas mais diversas atividades. Sim, tem projetos em desenvolvimento, né? Alguns ainda estão em fase de estudos, né, de design da aeronave, outros já foram feitos alguns protótipos, né? Então já existem alguns exemplos de sucesso também de aviões que já voaram, né, com hidrogênio. Até recentemente uma empresa chamada Joby Aviation, né? Ela conseguiu voar por muitas horas, né? Só que nesse caso ela armazenou hidrogênio na fuselagem, então não tinha espaço para nenhum passageiro. Foi um teste mesmo combustível. Exatamente, né? Então, claro que economicamente não é viável, porque como é que você vai obter receita ali? Sim. Né? Mas mostrou que é possível voar com a tecnologia, né? Com hidrogênio. Né? Ali. Agora tem que resolver essa questão do armazenamento, tirar da fuselagem, né, e colocar nas asas, enfim. Então, o maior desafio para o hidrogênio é esse armazenamento. Por outro lado, antes de chegar no avião, que vai levar, às vezes, mais tempo, né, para o avião de grande porte, a gente tem a possibilidade de aplicar isso nos aeroportos, né? O ecossistema dos aeroportos ali. Que deixa o ecossistema mais limpo, né, mais sustentável. Eu acho que essa é a grande aposta do hidrogênio. É uma tendência global, essa mudança da matriz energética, do uso mais disseminado do hidrogênio? Sim, existe um contexto, né, favorável, né, que 20 anos atrás não era tão favorável, mas hoje você tem ali, além da tecnologia do hidrogênio ter amadurecido muito, né, você tem fontes de energias renováveis também que amadureceram também, como energia solar, eólica, né, que são bastante viáveis hoje para a geração de eletricidade, atingiram custos interessantes para a produção do hidrogênio de forma competitiva. A gente tem ainda o biogás, né, que cresceu muito aqui no Brasil, por exemplo, né, que pode ser uma fonte de hidrogênio, e esse hidrogênio ser utilizado para produzir o combustível de aviação, o querosene verde, enfim. Tem o etanol, né, que é outra fonte de hidrogênio, inclusive aqui na Nissan, se não me engano, tem um carro a hidrogênio a partir do etanol, né? Então, você abastece com etanol e dentro do veículo ele transforma, retira o hidrogênio, né? E a célula combustível carrega a bateria a bordo. Nesse caso é para aumentar a autonomia do carro elétrico. Do carro elétrico, entendi. Ainda está em pesquisa, né? Então, o que a gente vê além da aplicação da mobilidade, existe a aplicação na indústria, né? Então, essa é a estratégia que mudou, né, de lá atrás para hoje, em que o protagonismo vem para a indústria, né, que já faz uso há centenas de anos aí do hidrogênio, né, para a produção da gordura hidrogenada, para produzir o aço de melhor qualidade, sem uma pegada menor de carbono, enfim. Então, a indústria que já faz uso, né? Então, ela que vai absorver nesse primeiro momento e demandar aí pelas plantas de produção de hidrogênio. E, por consequência, isso pode reduzir justamente o custo do hidrogênio para o setor de mobilidade, né? A gente tem esse desafio de infraestrutura, de o que vem antes, né? O posto ou o carro ou o posto, né? Ali. E já no contexto do aeroporto, a gente consegue resolver porque está tudo dentro do ambiente, né? Fechado ali,
você conhece qual é a frota, né, a quantidade de veículos que tem, qual é o consumo diário. Então fica mais fácil de você implantar um posto, né, uma produção local de hidrogênio, um abastecimento local de hidrogênio, né, do que numa via pública que você não sabe quantos veículos tem, né, de hidrogênio, quantos que vão passar ali, enfim. Então onde você conhece de fato o volume de consumo e a aplicação, fica mais fácil. Então a gente tem o ônibus dentro do aeroporto, né, tem a van, tem o trator que transporta o avião, enfim, várias aplicações que já podem utilizar o hidrogênio hoje, né? Como que está o teu processo atualmente, Emílio? O que a gente pode... já existe alguma coisa sendo testada? Esses drones, em quais atividades eles estão... eles podem se adaptar melhor? Na sua opinião, como é que está a tua produção aí com relação a isso e a tua pesquisa? Então, o drone hidrogênio ele traz uma autonomia maior do que os drones a bateria, né, que são os drones mais utilizados aí no mercado, né? Então, a gente pode aumentar em 4 vezes essa autonomia em um drone multirotor. Né? Qual que é o drone multirotor? É aquele que tem vários motores, né, que ele decola na vertical, né, e pousa na vertical, né? Então, hoje, em média, a autonomia de voo de um drone a bateria é de 30 minutos, 40 até 50 minutos, né, nas melhores condições. E enquanto um drone a hidrogênio voa entre 3 e 4 horas. Então, para a agricultura isso é sensacional. É sensacional, porque se for olhar um drone de pulverização, a autonomia é de 12 minutos, né? Então ele não Ele vai e volta, né? Daí ele vai, faz um pedaço e volta. Então, para grandes áreas... Sim. Acaba sendo um problema. Exatamente. Você não tem uma grande produtividade, né? Ele cobre uma área pequena, né? Pequena. Ali. Então, um drone com maior autonomia, você vai conseguir cobrir uma área maior, né? E teu custo operacional vai ser menor ali. Porque você tem que trocar a bateria do drone, né? Tradicional, várias vezes, né? Imagina ao longo do dia, cada 12 minutos, né? Retornando o drone, troca a bateria. O custo da bateria é alto, enfim. Então... operacionalmente, isso pode ter uma vantagem. Na parte de monitoramento de fronteiras, por exemplo, né, é uma aplicação também, né, na fronteira ali de Itaipu com o Paraguai. Né, segurança ali, pública, segurança né? pública. Uhum. Então, mais tempo de voo, se tem essa vantagem também. Né, você pode voar mais longe, né, ou cobrir uma área por mais tempo, né, ali. Também, além do drone, tem os dirigíveis, né, que são outra opção, que já estão utilizando também a tecnologia do hidrogênio. Isso já existe, isso já está no mercado. Uhum. Já está no mercado. Né? Daí o de asa fixa, normalmente, por exemplo, pegando a agricultura ou monitoramento de segurança, então o drone de asa fixa, ele cobre uma área muito maior, né, porque devido à asa, né, a asa gera ali uma força de sustentação que faz com que consuma menos energia, né, na aeronave. Então ele consegue voar mais longe ou cobrir uma área muito maior do que o drone tradicional ali, de multirotor, né. Então isso já existe, né, essa aplicação tanto para bateria, mas também com drones a hidrogênio. Mas está muito longe, realmente, a escala de drone a hidrogênio comparado a um drone a bateria. Vocês são os únicos do Brasil, ou que fazem, né, que trabalham com essa tecnologia? Sim, que domina, né, a tecnologia de célula combustível. A gente tem clientes aqui no Brasil que estão no momento desenvolvendo seus drones, né, até na fase de design, né, das aeronaves. Não são drones de pequeno porte, são drones com peso acima de 150 quilogramas. Um é para transporte de cargas e o outro é tripulado, com somente o piloto, né? Que é é uma adaptação de um avião que é usado para agricultura, né, para pulverização, e que querem adaptar para conhecer, né, mais sobre a tecnologia, né, para depois aplicar numa outra aeronave, de fato, de passageiros, né, no futuro, né? Então, é uma estratégia também dessa empresa aérea. Bom, a gente está vendo tanta queimada aí, pode ser uma solução também, os drones com maior autonomia na ajuda no combate desses incêndios florestais aí que a gente vem vivendo. Certamente. Um drone com maior autonomia, você consegue
Você falou em pulverizar, por isso que me veio a questão das queimadas. E tem uma questão interessante que a bateria, né, principalmente a de lítio, né, com impacto numa queda, por exemplo, né, pode ocorrer o corte, né, ali do pack da bateria e, de fato, já ocorrer a combustão e isso piorar ainda o incêndio, ou iniciar o incêndio. Né? E uma pergunta que me fazem com certa frequência, porque o hidrogênio é extremamente inflamável, né, ali, e se caísse esse drone, né? Eu ia te perguntar, o hidrogênio é seguro, né? O hidrogênio, ele é como todo combustível, nós temos que ter uma certa precaução, né? Um respeito, né, com o combustível. Então, em algumas situações ele é mais seguro, em outras ele é extremamente perigoso, né? Então, em uma área confinada, né, o hidrogênio é mais fácil de, além dele consumir, ele vai consumir todo o oxigênio e daí ele se torna asfixiante, né? Então, se a gente tivesse aqui a queima de hidrogênio, ele iria consumir rapidamente o oxigênio, enfim, teríamos um problema. Não conseguiríamos respirar, no caso. Exatamente. Né? Já no ambiente aberto, né, o hidrogênio ele dissipa muito rapidamente, então ele acaba não atingindo uma concentração para queima ou explosão, né? Ali. Então, eu lembro que eu visitei muitos anos atrás, era lá nos Estados Unidos, uma empresa de transporte urbano, né? Tinha uma frota de ônibus. Então, eles tinham ônibus que operavam com GLP, com gás natural, e tinha um projeto de demonstração com ônibus a hidrogênio. E eles tinham ali um posto de hidrogênio. E eu perguntei, né, para eles, vocês não têm receio, né, em relação a esse posto de hidrogênio? Eles falaram, não, a gente tem mais medo do posto de GLP, que é o gás... o gás de cozinha, de né, cozinha normal, né? Porque o gás GLP ele é mais pesado que o ar, então ele fica concentrado ali. E se você tem ali uma faísca, vai explodir ali, né? E o hidrogênio não, ele vai dissipar rapidamente. E ele dissipa rapidamente. É muito rápido. Né? A queima é muito rápida. É como se fosse um jato, né? Ali, então, até em caso de um acidente numa aeronave ou veículo, né? A queima é muito rápida, é diferente do combustível líquido que se espalha ali, né? No veículo ou na aeronave, né? E que é o que geralmente causa explosão nos acidentes, né? Exatamente. E os tanques de armazenamento de hidrogênio, eles são extremamente resistentes, né? O que a gente chama de tipo 3, tipo 4, e existe até o tipo 5, que eles são feitos para resistir a grandes impactos, né? Além da pressão interna, mas também a grandes impactos, né? Tiro da R-15, né? Que é uma arma, né? Inclusive teve desses satélites que são enviados ali pelo SpaceX, do Elon Musk, né? Caiu um tanque, né, acho que era armazenamento de oxigênio, mas é igualzinho o de hidrogênio. Caiu lá do espaço, ele estava inteirinho quando caiu aqui na Terra, né? Impressionante. Então é, de certa forma, seguro, né, em caso de impacto, né, que é uma das grandes preocupações. Então, se o drone a hidrogênio caísse, né, então, a combustão, de fato, seria do pack de bateria, que a gente também hibridiza, né? Com a bateria. Então, a bateria geralmente é para picos de potência e o hidrogênio é para uma potência mais constante, né? A célula combustível para atender uma potência mais constante ali. Então, sempre tem parceria da bateria e a célula combustível, só que é um pack de bateria menor. Perfeito. Né? Então, num drone de asa fixa, a gente tem uma célula que, por exemplo, uma célula combustível de 300 watts de potência, que é para o voo de cruzeiro. E para decolagem, enfim, subidas, tem um pequeno pack para atender durante 2, 5 minutos ali, para atender esse pico de potência, que chega, por exemplo, 600 watts, né? Comparando ali 300 com 600 watts, né? Então, tem que ter essa parceria, mas o pack de bateria é menor. E a mesma coisa com o carro hidrogênio, é igualzinho. Entendi. Me conte agora quem são seus clientes atualmente, quem está nessa toada do hidrogênio e quais são as principais atividades desses clientes? A gente tem muitas startups, mas também tem clientes tradicionais. Então, o primeiro foi lá a NASA, né, para um projeto específico, né, de drone. Depois vieram empresas militares, né, de drones, né, principalmente ali de Israel, enfim. Até que a gente chegou nos clientes civis, né. Então, a gente tem clientes no mundo todo,
desenvolvendo para diversas aplicações de drones, né, tradicionais, né, para monitoramento, para inspeção, né? Mas hoje a gente está observando, percebendo que os projetos, a capacidade, né, dos drones está aumentando. Então, principalmente para drones cargo, né, tem ocorrido. Para aeronaves ali de 19 passageiros, 40 passageiros. Aeronaves menores. Tripuladas. Nesse caso são tripuladas. A gente tem um agora que foi anunciado nos Estados Unidos, que é uma aeronave que ela é tipo ela é um barco. Só que ela é classificada como um barco, né? Porque ela voa abaixo de 15 metros de altura. Então, lá nos Estados Unidos, na regulamentação deles, então, voa acima de 15 metros é uma aeronave. Abaixo, né, não é classificado como aeronave. E nesse caso específico, ele é um barco, né, que tem asas, né, e que voa muito próximo ali ao mar, né? E a ideia é transportar cargas do continente até as ilhas, né, próximas ali. Que legal. Então é um projeto novo, interessante, que a gente já está operando nos Estados Unidos. Está em design agora. Foi anunciado, e a parte de hidrogênio, né, da propulsão e também da produção e abastecimento da aeronave, né, ali no continente e na ilha, vai ficar sob nossa responsabilidade, né. Aí tem 2 agora até que foram anunciados também na Inglaterra, né, que são aeronaves, nesse caso, um é drone e o outro é tripulado, né. Então, para a gente até surpreende quando é tripulado, né, porque a gente prefere passo a passo, né. Então, o drone né, não tripulado é o mais seguro nesse momento, né, ali. Então, estão pipocando vários projetos, mas o drone cargo está começando a ser a principal demanda, né, para os drones, né, aplicação como drone. Sim. Não como para inspeção. E tem tudo a ver com a questão da autonomia, né? Você atribui esse aumento da demanda justamente por isso. Isso, a capacidade de carga e a autonomia, né, comparado ao drone e a bateria, né? Entendo. Então, essa é o principal motivo porque essas startups estão demandando pela tecnologia. Aí a gente tem também, a gente já forneceu, né, o sistema de célula combustível para Boeing, para Airbus, né, para drones. A gente já está trabalhando por conta justamente dessa experiência que foi positiva com o drone para aplicação na aeronave, né, mas não para propulsão, e sim como fonte de energia dentro da aeronave ali da Airbus, né, enfim. Então, são diversos clientes, né. Agora tem um projeto europeu que a gente conseguiu um fundo, né, de pesquisa, várias instituições envolvidas para desenvolver uma aeronave para 19 passageiros ali. Então, tudo isso passa por uma aplicação primeiro como um drone e depois chegando na aviação. Na aviação tripular. Até chegar a aviação para passageiros mesmo. Então, é fundamental hoje o domínio sobre o drone, né? Porque você aprende muita coisa quando você aumenta a escala, né? Para você aumentar a escala de potência, enfim, do armazenamento de hidrogênio. Então, hoje o drone é a forma mais segura para a gente aprender e também atender alguns mercados que vão ajudar a nos sustentar, né? Sim, perfeito. Bom, para a gente encerrar esse segundo bloco, eu vou te fazer uma pergunta que vai remeter um pouco ao teu passado, ao início dos teus estudos com relação ao hidrogênio, porque a gente sempre guarda o terceiro bloco para falar um pouco sobre o futuro. Sim. Quando você começou a trabalhar e a se interessar pelo hidrogênio, você imaginava que em 20 anos, 20 e poucos anos que você trabalha com isso, a gente estaria onde está hoje? Ou você acha que a gente ainda está aquém de onde a gente pode chegar em breve, no curto prazo? Olha, eu em 2005, eu escrevi um livro, né, sobre tecnologias do hidrogênio. E foi um livro bastante, diria assim, otimista, claro, baseado com o que a indústria também estava prevendo, né? Só que a previsão era 2014, 2015, né? Estamos 10 anos atrasadinhos, né? Você foi otimista. Mas no livro eu até escrevi a minha visão em 2035, né? Perfeito. Como seria. E é justamente agora que o setor de aviação está investindo em tecnologias de hidrogênio, eles falam exatamente em 2035, né? Em que teremos aviões de grande porte, né? A hidrogênio, né? Seja
avião com propulsão elétrica ou a turbina a hidrogênio, né, ali. Então, eu acho que houve esse atraso de pelo menos 10 anos para as tecnologias do hidrogênio. Existe uma movimentação muito forte no mundo inteiro, né, para o hidrogênio. A China evoluiu muito, os Estados Unidos também, a Europa. E a Europa é quem está incentivando a produção de hidrogênio no mundo todo, né, que eles querem adquirir esse hidrogênio de baixa pegada de carbono, renovável, enfim. Então o Brasil tem um grande potencial aí para exportação desse hidrogênio renovável, bem como uso interno, né, aqui no Brasil para produção aí de amônia, fertilizantes, mas eu acho que é algo que chegou para de fato acontecer. Mas ainda vai levar uns 10 anos para a gente ter um grande impacto. Impacto que a sociedade perceba mesmo, exatamente, né? Exatamente. Porque hoje não existe capacidade produtiva, né, as fábricas, para atender a demanda que o mundo precisa, que as empresas já anunciaram seus projetos, né? E não existe essa capacidade, né? De produção, né? Um deles é o eletrolisador, né, que é o equipamento que produz hidrogênio. Então, precisa montar essas fábricas, né, ali. A célula combustível, acho que vem depois, né, que é mais para aplicação de mobilidade, né. A grande escala realmente que demanda para atender a indústria, tudo é o eletrolisador, que é a tecnologia gêmea da célula combustível, ela faz o contrário, né. Então, o eletrolisador, a gente aplica eletricidade, fornece água e ele separa hidrogênio e oxigênio, né. E a célula combustível é o contrário, já fornece oxigênio, hidrogênio e a célula vai gerar eletricidade e resíduo da água, né, ali. Então, o que o mundo precisa hoje, em primeiro lugar, é a produção de hidrogênio, né, ali, e de partir de fontes de energias renováveis como solar, eólica, ou biogás ou etanol. Então, aqui no Brasil, se a gente pegar ali o Nordeste, né, que tem energia solar, tem energia eólica, né, está próximo da Europa, ali estão sendo criados hubs, né, de exportação, né, desse hidrogênio. E vindo mais aqui para o sul do país, centro-oeste, sudeste, né, e o sul, onde nós temos o agronegócio. Temos também sol, mas não temos tanto vento assim, mas temos muito resíduo, né, do agronegócio para produzir o biogás. Esse biogás pode ser usado diretamente ou usado para produzir hidrogênio, para produzir a amônia, né, para a agricultura, ou querosene, para combustível de aviação. Exatamente. Então, só que a gente tem concorrentes mundiais. Então, tem o Chile correndo atrás, tem a Colômbia. É uma tendência mundial mesmo, todo mundo está correndo atrás. Exatamente. E esse que é o interessante, que é essa dissipação do poder da energia, que hoje está basicamente nos países produtores de petróleo, né? E que gera tanto problema, tanto conflito, né? Exatamente. Então, a gente pode obter de diversos países, né? Cada um com sua potencialidade, né, de recursos renováveis, né? Então, a gente tem a Austrália também, o próprio Oriente Médio ali está interessado em produzir o hidrogênio a partir da energia solar, né? Porque lá é deserto, tem muito sol, né? Sim. Ali tem grande potencial também, enfim. Então, é interessante essa dissipação do poder sobre a energia, que vai criar menos instabilidades, né, do que hoje se cria devido ao petróleo, né? Falamos muito de que o uso e a aplicabilidade do hidrogênio tem sido... muitos países estão correndo atrás dessa tecnologia, né? E, enfim, o potencial do uso do hidrogênio é gigantesco. No Brasil, a gente está num momento em que se favorece muito a pesquisa científica também no entorno do hidrogênio. Isso vai contribuir para que a gente consiga avançar mais rápido nessa tecnologia? Sim, nós tivemos ali em 2004, né, o governo federal tinha um programa chamado Célula Combustível, tinha também o programa do roteiro para o hidrogênio no Brasil, enfim, mas ao longo do tempo isso morreu, né, e acabou reduzindo o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Mas eu pude notar que, né, embora a gente fale em eletrólise, né, que é a separação da água em hidrogênio e oxigênio, né, H2O em hidrogênio e oxigênio, boa parte dos projetos aqui no Brasil não eram focados em eletrólise, né, e sim no processo que a gente chama de reforma. O processo de reforma é
principal forma de produção de hidrogênio a partir do gás natural, né? Uma outra técnica. Só que nesse caso, o Brasil acabou focando na reforma do etanol, né? Ou do biogás, né? Então, acho que essa é a principal vantagem, né? O que sobrou, diria assim, do investimento em pesquisa aqui no Brasil, que está sendo reativado, né? É o processo de reforma para a produção de hidrogênio a partir do biogás ou biometano, né? E também do etanol, né? Porque o Brasil tem um grande potencial e pela infraestrutura que a gente já tem de etanol, né? Isso acabou demandando o interesse, por exemplo, da Nissan, por ter um carro a hidrogênio a partir do etanol, né? Tem um projeto em São Paulo da Toyota, né? A Toyota tem um carro a hidrogênio, mas vai ter um posto que vai produzir hidrogênio a partir do etanol, né? Com tecnologia que foi desenvolvida aqui no Brasil, né? Então, o Brasil ainda tem essa chance, né, de correr atrás do prejuízo, né? Eu diria assim, desenvolvimento da célula combustível e do eletrolisador, né, os componentes básicos, né, e diria assim, estratégicos, né, que demandam muita tecnologia, tá meio que tarde, né? Mas a integração com outros componentes para montar o equipamento, né, o eletrolisador, o balanço de planta que a gente chama, isso o Brasil pode fazer, né, desenvolver a cadeia de componentes aqui no Brasil, né? Então, hoje existe esse interesse e incentivo do governo, tanto às vezes estadual quanto federal, né? Foi criada recentemente alguns programas e leis, né, que favorecem e organizam a questão do hidrogênio aqui no Brasil. O que é muito legal, né? Porque é um caminho sem volta, né? Isso faz com que seja um caminho sem volta. É uma questão legal, né? Fica meio que resolvida, né? Para os investidores, né? Que queiram investir nessa área do hidrogênio. Dá uma segurança, né? Uma segurança pra quem vai jurídica. Investir. Exatamente. Então, existe sim esse potencial. Eu vejo até o caso do Nordeste, né? Um investimento maciço lá. Eu acho que vai se desenvolver bastante naquela região, por conta do hidrogênio para exportação. Né? E aqui no Sul tem verificado aí projetos que buscam desenvolver plantas de amônia, né? Que essas plantas normalmente são importadas, né? Então já existem universidades desenvolvendo aí a tecnologia para a produção da amônia. É uma tecnologia já conhecida, mas você ainda consegue fazer algumas modificações e criar de uma forma modular, né? Porque hoje as plantas de amônia são desenvolvidas para atender o setor de petróleo, né? Está perto de uma refinaria, né? Para obter, a partir do gás natural, obter o hidrogênio e produzir amônia, né? E o que se busca é produzir perto do consumo. Quem vai consumir amônia ou fertilizante, né? O setor de agro. Então, eu posso produzir ali próximo, né? Tendo fonte solar, biogás, enfim, eu posso produzir essa amônia próximo, fertilizante próximo do consumidor. Então, está tendo muito projeto aqui no Brasil nesse sentido, né? E isso acaba impactando, né, depois em outras aplicações, né, que vai ser o drone a hidrogênio, a aviação ou um caminhão a hidrogênio, né, que também traz bastante vantagem em relação a caminhão a bateria, né, porque é mais leve, eu consigo armazenar mais carga, né, então tenho mais receita, né? Perfeito. Então existem aplicações bastante potenciais para hidrogênio, desde o drone até as outras. E o mercado está com os olhos abertos para tudo isso que está acontecendo nesse momento? Sim, eu diria assim, no início, né, houve um alvoroço ali, todo mundo querendo investir no hidrogênio, enfim, daí muitos começaram a fazer as contas, né, e encontraram algumas dificuldades econômicas, de viabilidade econômicas, outras técnicas, né, ou também vejo assim, alguns cancelamentos de projetos têm ocorrido porque no início todo mundo buscou parceiros, né, comerciais para desenvolver esses grandes projetos, gigantescos, né, coisa de 2, 10 bilhões de dólares, né, mas começaram a descobrir melhor o mercado de hidrogênio. Então agora existem vários fornecedores, né, de tecnologia, né, principalmente ali da China, né? Então começa a largar, né? Aquele meu parceiro é bem mais caro, né? Eu vou para o outro lá, enfim. Então estão ocorrendo alguns cancelamentos de projetos nesse momento que
nas notícias, de certa forma, causa má impressão. Ah, não, hidrogênio não é viável, né? Mas eu diria que é um ajuste. Sim. Um ajuste ali para justamente buscar outros parceiros que têm uma melhor tecnologia ou tem um custo mais acessível. Começaram antes ou já tem um custo mais baixo. E até na indústria de eletrólise, né, para a produção de hidrogênio, os eletrolisadores, a gente tem ali 3 tecnologias, né? Então tem a tradicional, que a gente chama de alcalina, né, que é alcalina líquida, que é a mais tradicional e mais barata, né? Daí a gente tem as tecnologias mais modernas, elas são mais caras, mas durante a operação são mais eficientes, né? Então você fica naquela questão do CAPEX, né, que é o investimento inicial, que é mais barato com um eletrolisador, mas durante a operação ele é menos eficiente, ou seja, consome mais eletricidade, então o teu custo de hidrogênio vai ficar mais caro ali. Então é tudo isso, né? Uma análise geral aí que a indústria está fazendo, tentando entender essas tecnologias, a viabilidade, buscar um bom fornecedor de energia elétrica, né, que tem um custo competitivo, enfim. Então, para tentar começar a surfar nessa onda aí. Exatamente. Você, Emílio, com relação ao teu negócio, qual que é o nome da tua empresa mesmo? É a H3 Dynamics. H3 Dynamics. Como você imagina a H3 Dynamics em 2035? E eu queria saber se o que você pensa hoje para o teu negócio é o que você pensou lá em 2005, quando você escreveu o livro. Uhum. Onde que esse teu sonho converge atualmente? Ok. Bem, eu não me imaginava trabalhando no setor de aviação, né? Embora fosse uma das aplicações para hidrogênio, eu estava envolvido, e ainda hoje estou envolvido em outras aplicações, né? Aplicações estacionárias, vai até empilhadeiras a hidrogênio, enfim. O projeto do ônibus a hidrogênio aqui no Brasil, né? Lá da Universidade do Rio de Janeiro. Então, desde 2011, né, eu forneço sistemas de células a combustível para eles, então eles que integraram, enfim. Legal. Então, tem essas aplicações. Mas eu não me imaginava. A questão é que a Horizon, que é a empresa mãe, né, onde surgiu a H3 Dynamics, ela cresceu muito, né, e a parte de drones eles iriam fechar, e, enfim, eu com um dos sócios, a gente acabou comprando, né, essa subsidiária, buscamos outros investidores e foi criada então a H3 Dynamics para ficar dedicada ao setor de mobilidade aérea, né, que vai desde o drone e a aviação. Mas inicialmente a gente pensava só no drone, a hidrogênio. E acabou até virando H3 Dynamics por conta do drone hidrogênio, que foi o seguinte: nós tínhamos uma demanda da Rússia para monitoramento dos gasodutos, né, de gás natural, uma malha gigantesca, e eles pensavam que o drone hidrogênio seria mais eficiente, né, para fazer a inspeção, né. Só que a gente fez ali uns cálculos e vimos que demoraria 18 meses para fazer o monitoramento de toda a rede, né, de gás natural. E nós paramos para pensar o que poderia substituir o drone a hidrogênio, né, para ser mais eficiente, porque chegando lá em 18 meses eu vou descobrir que o lugar que eu tinha que ir primeiro fazer manutenção, né, foi lá no primeiro mês, né. Então a gente pensou nos drones in-a-box, que eram caixas, né, em que fica um drone lá dentro e remotamente a gente levanta voo de todos esses drones ao mesmo tempo. Ah, que legal. E eles monitoram a rede de gás natural, né, ali em trechos, né, ali. E enviam os dados, né. Aí nós paramos outro obstáculo, que era como analisar todos esses dados. Então precisa da inteligência artificial. Que está aí hoje também. Então tudo vai ficando cada vez mais facilitado, né? Então a H3 é por conta disso, né? A parte de hidrogênio, a robótica para a automação das missões dos drones e a inteligência artificial, né? Que elas poderiam operar dentro da empresa de forma separada, mas um dia elas iriam se unir, né? Então a gente acredita que daqui a alguns anos a gente tenha esses drones in-a-box com drones a hidrogênio, né, coletando esses dados dos ativos, linha de transmissão, gasodutos, enfim, e enviando os dados lá para a nuvem e a inteligência artificial ajudando o engenheiro. Para manutenção é fantástico. Exatamente. Né, Então, essa é uma das nossas visões, né, nessa parte de
de ativos, né? Monitoramento de ativos usando drone, né? Mas aí foram surgindo, né? A gente passou até por alguns apertos econômicos da empresa, a gente quase vendeu essa parte de hidrogênio, né? Que estava apertado, mas conseguimos ali sobreviver. E hoje está tendo essa demanda para outras aplicações, de várias startups e empresas já tradicionais, né? Para desenvolver suas aplicações de mobilidade aérea com hidrogênio, né? Tripulada e não tripulada, né? Perfeito. Então, imagino que em 2035 a gente esteja envolvido em todo o ecossistema, né? Desde o aeroporto, perfeito, né? Na parte de propulsão, o gerador que vai fornecer energia para a aeronave quando ela está em solo, os veículos que estão operando do aeroporto, né? A tecnologia, né, para esses veículos, e a produção e armazenamento de hidrogênio dentro dos aeroportos. Essa é a nossa visão. Fica mais fácil armazenar num local controlado, exatamente, né? Inclusive. Exatamente. E com um espaço suficiente. Exatamente. Então, essa nossa visão por enquanto, né? E me diz uma coisa, para a gente já se encaminhar para o final. Os investidores estão pensando mais no hidrogênio, investindo mais no hidrogênio do que nesses últimos anos, aí, quando também o poder público se volta para estimular isso? Sim, a gente tem visto aí um maior interesse, né, da indústria, de investidores, empresas de energia, né, de conhecerem, né, começarem com projetos de demonstração, mas também em paralelo fazendo análise econômica de grandes projetos, né, com hidrogênio, né, sim, ali no Nordeste, para exportação, principalmente empresas europeias, né, que estão aqui também no Brasil. Mas também a gente tem percebido ali o pessoal do setor de agro, né, bastante interesse em reduzir sua dependência do custo, né, do fertilizante, né, que vem lá de fora, né, e poder produzir aqui localmente, ficar menos preso a instabilidades, né, dessas variações de custo do fertilizante. Então, esse é um sonho ali do agronegócio, poder ter um fornecedor que produz perto dele, né, esse fertilizante, conhece bem aquela região, né, a demanda daquela região, e ele tenha daí duas opções, né? Uma é a produção local ali do fertilizante, e outra é a importação, né? E alguns fazendo parte do negócio também, né? Alguns agricultores investindo mesmo na sua própria planta de produção de hidrogênio, amônia e depois fertilizante. Isso, né? Já existe, gente que está por conta investindo na tecnologia para poder cuidar das suas terrinhas ali. Exatamente, exatamente. O agro é o que nos salva aqui no Brasil, né? Sim. Quando a gente tem crise aqui no país, que é meio frequente, né? O agronegócio... Mas o agro vai estar sempre aí, né? Exatamente. É o nosso suporte, né? Perfeito. Emílio, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pelas informações que foram riquíssimas. Eu sei que é um assunto difícil de falar, que a maioria das pessoas tem pouco conhecimento sobre, mas é por isso que a gente gosta de conversar sobre esses assuntos aqui no Uninova. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Ângela, e fico aí aberto, se algum ouvinte quiser mais informações, né, que fique à vontade, entre em contato aí com vocês. Perfeito, perfeito. Para entrar em contato com a H3 Dynamics, como é que esses nossos ouvintes podem conectar vocês? Pode ser o meu e-mail, por exemplo. Claro. É emilio@h3dynamics, com Y, ou no início, no D é o DY, né? .com. .com. Perfeito.